Era um dia normal de Brasileirão. Um zagueiro entrou em campo como sempre fez. Disputou os primeiros minutos normalmente. E aos 14 minutos do segundo tempo, simplesmente caiu. Sem contato, sem dividida, sem motivo aparente. O Morumbi inteiro ficou em silêncio. Os jogadores pararam, alguns ajoelharam, outros choraram. E o futebol brasileiro nunca mais foi o mesmo. Essa é a história de Serginho, e o escândalo que ninguém esperava vir depois. Paulo Sérgio Oliveira da Silva, o Serginho nasceu no Espírito Santo e construiu uma carreira sólida como zagueiro. Chegou ao São Caetano em 1999 e se tornou um dos pilares do clube numa das fases mais gloriosas da história do Azulão. Fez 232 jogos pelo clube. Foi vice-campeão brasileiro em 2000 e 2001, vice-campeão da Libertadores em 2002 e campeão paulista em 2004, o mesmo ano em que tudo acabou. No dia 27 de outubro de 2004, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Caetano enfrentava o São Paulo no Morumbi. Serginho estava em campo como sempre, titular absoluto, liderança dentro da defesa. Aos 14 minutos do segundo tempo, sem nenhum contato físico, Serginho desabou no gramado. O jogador do São Paulo, Grafite, chegou a tropeçar nele sem perceber o que estava acontecendo. Os companheiros correram. Os médicos entraram em campo desesperados. A torcida ficou paralisada. Serginho foi socorrido em campo e levado às pressas ao Hospital São Luís. Uma hora depois, a notícia devastou o futebol brasileiro. Ele não resistiu. Tinha 30 anos. Deixou uma esposa e um filho pequeno. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória causada por cardiomiopatia hipertrófica, uma doença genética do coração. Mas o que veio depois chocou ainda mais o Brasil. Em janeiro de 2004, 8 meses antes de morrer, Serginho havia passado por exames cardiológicos de rotina junto com outros atletas do São Caetano. O resultado foi claro. Ele tinha uma arritmia cardíaca de origem genética. Um prontuário médico assinado pelo cardiologista do Instituto do Coração afirmava explicitamente que Serginho tinha risco de morte súbita. O clube sabia, o médico sabia, e Serginho continuou jogando. Nos 8 meses seguintes após o diagnóstico, Serginho disputou mais de 50 partidas em 3 competições diferentes: o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, 50 jogos, com um laudo médico dizendo que ele corria risco de morte. O presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, e o médico do clube, Paulo Forte, foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo por homicídio. A acusação era grave. Os dois sabiam do risco e permitiram que Serginho continuasse jogando porque ele era titular absoluto e o clube precisava dele em campo. O caso arrastou-se pela justiça por anos. Em 2013, foi arquivado. Os dois foram absolvidos, mas o futebol brasileiro foi obrigado a mudar. Após a morte de Serginho, o futebol brasileiro passou a exigir desfibriladores e ambulâncias dentro dos estádios em todos os jogos. Os exames cardiológicos nos atletas se tornaram mais rigorosos. Protocolos de atendimento de emergência foram criados e implementados em todo o país. Ironicamente, 20 anos depois, em 2024, o Morumbi viveu uma cena parecida. O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional do Uruguai, sofreu uma parada cardíaca durante uma partida de Libertadores contra o São Paulo, no mesmo estádio, contra o mesmo time. Izquierdo morreu dias depois no hospital. Também tinha 27 anos. Também no dia 27. 2 tragédias. Mesmo palco. 20 anos de distância. O futebol mudou depois da morte de Serginho, mas ainda não o suficiente. Me conta nos comentários. Você sabia que o clube tinha o laudo médico antes de Serginho morrer? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.